Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Espero que você goste deste vídeo. Se você gostar, curta, compartilhe e se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Esse vídeo faz parte da série Escatologia Cristã, traçando aqui um panorama breve, resumido, da escatologia cristã, né? Sabendo que a escatologia cristã, ela gira em torno da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nesses primeiros 3 vídeos, nós estamos propondo discutir o que não é a volta de Cristo, para nós não confundirmos o que realmente a Bíblia ensina com o que muitas pessoas estão ensinando. Nós vamos introduzir o assunto nessa terceira parte, fazendo menção, lembrança do que foi visto no último vídeo, relacionado à profecia do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele relata na sua profecia, na última semana, lembrando que são 70 semanas, né? Então a última semana, ela é um fato isolado, né? Que ele separa na última semana e ele dá ali um relato específico sobre essa última semana. E olhando para esse relato, nós identificamos que os fatos mencionados pelo profeta Daniel que aconteceriam na última semana, elas acontecem cabalmente, elas se cumprem com a destruição de Jerusalém no ano 70. Nós lembramos que a destruição de Jerusalém no ano 70, ela ocorre por ocasião da revolta judaica, que começa em 66 e vai até o ano de 73. Que dariam 7 anos aproximadamente. A destruição de Jerusalém ocorre justamente no meio da semana, que seria no ano 70. A cidade é cercada pelo exército romano, é destruída a cidade, é destruído o templo, e sem o templo não existe altar do holocausto. Não existe como oferecer sacrifício contínuo, por não ter templo e nem ter serviço sacerdotal, por conta de o povo ter sido massacrado. E nós vamos fazer lembrança desses relatos, olhando para o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lembrando que nós estamos tomando como base o Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus descreve a destruição de Jerusalém do verso 15 do capítulo 24 até o verso 20. Nós vamos fazer menção de Lucas do verso 20 até o verso 24. Que diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que está chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam. E os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisado pelos gentios, até os tempos que os gentios se completem. Então esse é o relato segundo escreveu Lucas, E 40 anos depois, após o Senhor Jesus ter relatado esse sermão no Monte das Oliveiras, acontece o fenômeno histórico da destruição de Jerusalém. E assim nós entendemos, pelo relato de Lucas, pela afirmação de Mateus. Mateus aponta que quando virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel. E nós vamos ver Daniel descrevendo no capítulo 26, no capítulo 9, verso 26 e 27, que sobre a asa das abominações viria o assolador, e destruiria a cidade e o santuário, E todas as coisas que o profeta Daniel relata na última semana acontecem no ano 70. E aqui nós encerramos a
a apresentação de 3 elementos que são necessários que você conheça para entender a escatologia cristã e entender o que não é a volta de Cristo, para você ter ideia de que realmente a Bíblia afirma como sendo a volta de Cristo. Nós até aqui fizemos menção do sacrifício contínuo, nós fizemos menção das 70 semanas de Daniel e da destruição de Jerusalém. Esse relato, segundo os evangelhos, né, nós vamos pontuar aqui onde que os evangelhos tratam desse assunto, da destruição de Jerusalém. O Mateus, no capítulo 24, ele relata o assunto do verso 15 até o verso 20. Lucas faz menção desse relato, desses acontecimentos, do verso 20 até o verso 24. E Marcos, ele trata do assunto no capítulo 13, do verso 14 até o verso 18. Então, Marcos, do capítulo 13, do verso 14 até o verso 18, ele fala da destruição de Jerusalém. Lucas, do verso 20 até o verso 24. E Mateus, no capítulo 24, do verso de número 15 até o verso de número 20. Mateus, a partir do verso de número 20, aí sim ele começa a tratar do que é a volta do Senhor Jesus Cristo, de fatos que vão anteceder a vinda do Senhor Jesus Cristo. A partir daqui, nesse terceiro vídeo, nós vamos fazer menção de alguns relatos históricos para sustentar o pensamento de que esses acontecimentos que se deram no início do evangelho, do capítulo 24, segundo escreveu Mateus, até o seu verso de número 20, não se tratam de fatos que estão relacionados com a vinda eminente do Senhor Jesus Cristo. A destruição de Jerusalém, né, já foi mencionada aqui, né, ocorreu no ano 70, né, foi predita. Os apóstolos foram bem instruídos sobre o assunto, então eles não aguardavam a vinda de Cristo naquela geração. Como eles foram instruídos, o que é que eles aguardavam? Eles sabiam que eles tinham que pregar o evangelho a todas as nações, eles tinham esse mandamento. Eles sabiam que Jerusalém seria destruída antes da volta do Senhor Jesus Cristo e que todos eles partiriam para a glória sem verem o retorno do Senhor Jesus Cristo. Eles não estariam mais entre os vivos quando o Senhor Jesus Cristo retornasse à terra. Isso fica bem claro no relato dos evangelhos, ao qual, quando eles recebem a instrução, fica bem claro com relatos descritos nas cartas do apóstolo Paulo, como segunda Tessalonicenses, se não me falha a memória, no capítulo de número 2. Outros relatos históricos que nós vamos entender de que esses assuntos mencionados no início do sermão não são evidências da volta de Cristo, é o fato de, no decorrer da história, terem acontecido vários fenômenos de peste, fome, guerra, terremoto, né? Desde os primeiros séculos depois da era cristã, né? Terem acontecido tantos fenômenos como esse e o Senhor Jesus não voltou ainda, né? Essa é uma das maiores evidências de que esses fatos não têm relação direta com a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos mencionar aqui, a princípio, a crise do terceiro século, né? A crise do terceiro século
ela ocorre, né, quando o Império Romano ainda tem domínio sobre vários lugares, e o terceiro século é cercada de guerras, né, envolvendo o exército romano, o qual era muito povoado naquela época. Então nós podemos dizer que foi a ocorrência de guerras naquele período foram em grande número. Junto com a guerra, teve uma epidemia, né, que assolou várias vidas, né? Acredita-se hoje que aquela peste que ocorreu naqueles dias poderia ter sido um surto de varíola, né? Varíola ou sarampo. E por ocasião dessas guerras que aconteciam no Império, por ocasião da epidemia, das doenças, né? Automaticamente vem a fome junto, né? E isso é relatado, esses fatos acontecem no terceiro século. Outro fenômeno a destacar-se é a crise do século XIV, né? O que ocorre no século XIV? A peste negra. Acredita-se que fala assim aí entre 75 a 200 milhões de mortos por causa da peste. A grande fome, né? Veja, está acontecendo a Europa está tomada por uma peste, né? Além dessa peste, está ocorrendo em paralelo a Guerra dos 100 Anos, né? Muito conhecida, muito falada, a Guerra dos 100 Anos, né? Por ocasião da guerra, por ocasião dessa peste, né? Nesse mesmo cenário aparece quem? A fome. E aí mais uma vez nós vemos o relato de fome, de peste e guerra. E isso 600 anos atrás. Nós temos aqui no século passado, né? Nós podemos recordar bem da Primeira Guerra Mundial, onde morre aproximadamente de 30 a 40 milhões de pessoas, né? E temos aí o relato da Segunda Guerra Mundial, né? Onde chega a falar-se até 75 milhões de pessoas. Terremotos. Nós temos relatos de terremotos que aconteceram há 500 anos atrás, grandes terremotos. Nós temos relatos de um terremoto que ocorreu na Síria em 526, isso aí dá 1.500, 1.400 anos atrás. Conta-se que nesse terremoto morreu 250 mil pessoas. O terremoto mencionado em 1556, ocorrido na China, fala-se em mais de 800 mil pessoas mortas. Então, diante desses relatos históricos e desses fatos que nós conhecemos, né, se a peste, a fome, a guerra, catástrofes naturais estivesse relação direta com a volta do Senhor Jesus Cristo, é possível que ele já estivesse retornado. Então aqui, com esse breve relato histórico, com a respeito de um pouco da história da civilização, a respeito da história do relato da destruição de Jerusalém, nós estamos nesse terceiro vídeo da série Escatologia Cristã, relacionando fatos, né, que apontam o que não é a volta de Cristo, né? O que não é o fim do mundo, para que quando nós entrarmos no que de fato a escatologia cristã fala sobre a volta de Cristo e sobre o fim do mundo, nós venhamos a ter uma ciência completa e ficarmos realmente inteirados do assunto. Essa divisão nós temos que apontar, né, essa divisão dos textos por conta da maneira que a Bíblia foi escrita. Essa divisão que foi apresentada aqui
dos evangelhos, para nós entendermos o assunto sobre a escatologia cristã, ela, para ser entendida com minúcias, é necessário que você tenha um pouco de conhecimento do grego do Novo Testamento. Conhecer como era a escrita do grego do Novo Testamento. A versão, a tradução português, né, que nós usamos, né, aqui no Brasil, né, ela é uma tradução bíblica dos manuscritos, né, das cópias manuscritas que chegaram até nós, dos autógrafos, que são os escritos originais. Então, olhando com minúcias para o texto, né, é que nós vamos conseguir ter discernimento, né, para separar os assuntos, né, tratados nos evangelhos, para que nós não venhamos a confundir os assuntos, né? Vamos agora deixar um breve comentário a respeito da divisão do texto, para que isso facilite a sua compreensão. A partir do momento que você vê esse vídeo, que você olhar para esse assunto, saber como se dá a divisão do texto e dos assuntos vai facilitar a sua compreensão, para que você mesmo tenha acesso, né, a meios de estar inteirado e ter certeza do que está relacionado aqui está de acordo com a verdade. Mateus, né, no capítulo 24, nós temos que relacionar isso com calma. Do capítulo 24, né, Mateus, no sermão profético, do verso 1 até o verso de número 14, ele está falando de fatos, né, de fenômenos que ocorreriam, né, na Terra, catástrofes naturais, mas que ainda não seria a volta deles, seria o princípio das dores. E ele está relacionando fatos que ocorreriam com os apóstolos, né, e com a pregação do Evangelho. Isso do verso 1 até o verso de número 14. Lucas, ou melhor, Marcos, né, ele vai tratar desse assunto, é o mesmo sermão. Marcos vai tratar o mesmo assunto no capítulo de número 13. Aí você vai ler do verso 1 até o verso de número 13, né? Então Marcos, do verso 1 até o verso 13, está relacionando o mesmo assunto que Mateus, do verso 1 até o verso de número 14. Lucas relaciona o mesmo assunto, aí ele vai tratar do assunto do verso de número 1 até o verso de número 19. Isso aqui são passagens paralelas, né, em que os três evangelhos estão tratando de um mesmo assunto. A destruição de Jerusalém, Mateus vai tratar do verso 15 até o verso 20. Marcos vai relatar no capítulo 13, do verso 14 até o verso 18. E Lucas, no capítulo 21, vai fazer esse relato, né, do capítulo de número 20, no capítulo de número 21, do verso 20 até o verso 24. Essa divisão nós fizemos a partir de minúcias, né, lendo com cautela os três evangelhos, né, e consultando o texto grego original. Há uma necessidade, né, de nós, para chegarmos a essas conclusões, averiguarmos o texto original, o texto grego, o grego do Novo Testamento, né? É necessário que nós identifiquemos como foi escritos os autógrafos, para nós chegarmos a essa conclusão. Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, para uma tradução portuguesa, por exemplo, né, nós temos que olhar com ressalvas.
Nós temos muitas Bíblias boas ainda no mercado, com muitas traduções boas, mas é uma tradução portuguesa. Ele não é o grego do Novo Testamento, na qual o texto foi escrito. Então, além da leitura feita na nossa tradução portuguesa, é necessário fazer uma consulta minuciosa ao texto grego do Novo Testamento. Nós vamos verificar, estudando a história dos manuscritos, a história da reprodução dos textos evangélicos, que existem particularidades. Por exemplo, muito provavelmente, o texto do Novo Testamento, o texto grego do Novo Testamento, foi escrito em unciais. O que são unciais? Eram textos todos escritos com palavras, com letras maiúsculas, e sem separar as palavras, sem pontos, sem vírgulas, sem todas essas particularidades que aparecem hoje nas nossas traduções no português, Então, há uma necessidade. E quando nós for fazermos uma interpretação, olharmos para um texto, uma tradução em português, que é de grande avalia, ressalto, nós, se quisermos nos aprofundar mais no assunto e nós termos interesse sobre aquilo que nós estamos pesquisando, há uma necessidade de consultar os manuscritos, a história da reprodução dos manuscritos, a história da escrita do Novo Testamento. Há uma necessidade de nós nos aprofundarmos nesse assunto. Nós ficamos por aqui, Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós estamos encerrando esse vídeo na hora do crepúsculo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva para fortalecer o nosso trabalho. Esse vídeo é o terceiro vídeo da série Escatologia Cristã. Nós tratamos até aqui esse terceiro vídeo do que não é a volta de Cristo. No próximo vídeo, na quarta parte da série, nós estaremos entrando no assunto do que realmente é a volta de Cristo. Não perca o próximo vídeo, a quarta parte, onde nós estaremos entrando nos sinais que realmente comprovam que quando eles estiverem acontecendo, aí sim, o Senhor Jesus Cristo estará próximo, o arrebatamento da igreja vai estar próximo, e junto com esse fenômeno, o fim do mundo e a restauração de todas as coisas. Eu te aguardo no próximo vídeo. Novamente peço que você se inscreva, que você compartilhe esse conteúdo. Se você gostou, apoie o nosso trabalho. E vem para Cristo.